Feche seus olhos e diga: Espírito Santo, eu abro minha mente, o meu coração e o meu espírito para receber a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Está preparado? Quando nós vemos o capítulo de Gênesis, o capítulo 1, Deus vai começar a criar tudo que não tem vida primeiro, o ambiente onde a vida vai habitar. Então nós vemos lá o versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, antes de criar a vida, criou o ambiente onde a vida ia habitar. Criou a água, criou o mar, criou a terra, mas ainda não havia vida. Porque Deus não pode criar vida sem antes haver um ambiente onde a vida possa habitar. Você consegue entender isso? Porque Deus sempre começa com as coisas todas preparadas. Meu filho acabou de nascer. E meu filho, antes de nascer, ele já tinha berço, ele já tinha fralda, ele já tinha shampoozinho, ele já tinha sapatinho, ele já tinha roupa antes dele nascer, porque nós preparamos para a vinda dele. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não está surpreendido com a sua vida, não. Antes de você vir aqui, Deus já tinha preparado todas as coisas para você receber todas as bênçãos aqui nessa terra. Deus nunca é pego de surpresa. A partir do versículo 11, Deus então vai começar a criar a vida dentro da terra. Versículo 11 diz assim: e disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Preste muita atenção. Quando Deus criou os céus e a terra, Deus criou os céus e a terra do nada. Amém? Só que quando Deus foi criar a vida dentro da terra, Ele não criou a vida do nada. Ele criou a vida a partir de uma matéria-prima. Quando Deus criou a vegetação, a Bíblia diz que Deus não disse: haja vegetação, haja erva verde. Deus falou com o material que Ele queria usar para criar aquilo que Ele queria criar. Com quem que Deus falou aí? Você prestou atenção? Com quem que Deus falou para criar a erva verde no versículo 11? Pode responder, não precisa ficar com medo não. Com quem? Com a terra. Ou seja, a vegetação está feita de terra, porque Deus falou com a terra para criar a vegetação. Quantos conseguem entender isso? Quando nós chegamos no versículo 20, Deus agora já não vai falar mais com a terra, agora Deus vai falar com outra matéria-prima. Deus vai falar com a água. Olha o que diz a Bíblia: e disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias. E aí vai. Quando Deus quis criar dos animais aquáticos, com quem que Deus falou? E esses animais estão feitos, olha só para você ver, um peixe ele está feito 90% de água. Você sabia disso? Se você colocar um peixe e deixar ele lá no sol secar, ele fica igual um papelzinho. Quase todo o volume dele era água. Porque Deus, para criar os peixes, falou com quem? Lá no versículo 24, agora Deus vai criar os animais, o cavalo, o cachorro, o gato. E agora com quem que Deus vai falar? Olha só, preste atenção. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Quando Deus quis criar os animais terrestres, Deus falou com o material que Ele queria usar. Ele falou com Os animais estão feitos de quê? De terra.
Se você deixar um animal morto no mato, em alguns dias ele vai voltar a ser o quê? Terra, porque ele está feito de quê? Quem consegue entender isso? Você está entendendo que Deus está criando a vida? E sempre a partir de algo, e sempre usando uma matéria-prima, e toda essa vida, ela está feita do material com que Deus falou. Você entende isso? Nós continuamos o mesmo capítulo, no versículo 26, nós estávamos no 24. No versículo 26, agora Deus vai criar o homem. E quando Deus vai criar o homem, diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus quis criar o homem, Ele falou com o material que ele queria usar. Ele falou com Ele mesmo. Era para você dar outro glória a Deus mais forte. Quando Deus quis criar o homem, Ele falou com o material que Ele queria usar. Qual era o material que Ele quis usar? Ele mesmo. Você está feito de Deus, de material divino. Você está feito da própria essência divina de Deus. Você e eu, nós fomos criados dentro de Deus. Quando Deus falou com Ele mesmo, Ele nos gerou dentro dEle. Oh, aleluia. Diga comigo, Deus é Espírito. Ou seja, quando Deus nos criou, Ele nos criou então em Espírito. Diga comigo, a imagem de Deus nunca foi física, sempre foi espiritual. Ou seja, a imagem de Deus não é você ter 2 braços, 2 pernas, 1 cabeça, 2 orelhas. A imagem de Deus é ter espírito, que é a única coisa que os animais não têm, por isso que eles não são imagem de Deus. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Versículo 26 eu estou lendo. Conforme a nossa semelhança. Olha o versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher diga comigo, o homem. Essa palavra o homem não é masculino, se refere à humanidade. Quem entende isso? Então Deus criou a espécie humana, vamos dizer assim, homem e mulher, ambos a imagem e semelhança dele. Olha de novo. E criou Deus o homem, ou seja, a espécie humana, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, e Ele criou, olha só, homem e mulher ou seja, a imagem de Deus não está no homem masculino, nem na mulher em feminino. Um homem sozinho não é imagem de Deus. Você percebeu o texto ou não percebeu? Eu vou repetir. O homem sozinho não é imagem de Deus. A mulher sozinha não é a imagem de Deus. A Bíblia diz que a imagem de Deus é o homem e a mulher juntos. Um homem sozinho não pode ser a imagem de Deus, porque fica incompleto. Porque existem características em Deus que é só encontrada na mulher. Por exemplo, ter um ventre capaz de gerar filhos. O homem não tem essa capacidade, mas Deus gerou filhos dentro do ventre dele. Deus é um gerador de filhos. O homem sozinho não é a imagem de Deus, nem a mulher sozinha é a imagem de Deus. A imagem de Deus é quando um homem e uma mulher estão juntos e eles se fazem uma só carne. A partir daí ele começa a ser a imagem de Deus. Por isso que a luta do diabo sempre foi lutar contra a imagem de Deus, porque um homem sozinho não pode se reproduzir, uma mulher sozinha não pode se reproduzir. A imagem de Deus é uma imagem que dá vida, ela se reproduz.
Duas mulheres não se reproduzem, dois homens não se reproduzem. Deus, quando Ele sozinho, Ele reproduziu, quando Ele falou com Ele mesmo. Só um homem e a mulher juntos podem se reproduzir. Você está começando a entender? Outra coisa que não é a imagem de Deus: um homem com duas mulheres e uma mulher com dois homens. Porque Deus falou que um homem e a mulher juntos só pode ser a imagem de Deus. Por isso que a luta do diabo constante é destruir a imagem de Deus. E a imagem de Deus, a essência dela, está no casamento, o homem e a mulher, em nome de Jesus. Você pode dizer aleluia, glória a Deus. Agora preste muita atenção. Nós sabemos que o homem pecou. Houve a queda do homem, amém? Deus disse ao homem: de toda a árvore do jardim que eu plantei para você, você vai comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. O dia que Adão comeu do fruto, morreu ou não morreu? Morreu. Mas ele continuou tendo filhos. Então morreu ou não morreu? Aonde ele morreu? No espírito. Ele perdeu a imagem de Deus, porque lembra que eu falei que Deus é espírito? Essa parte, essa essência de Deus ele perdeu. Ele só ficou com a parte terrena, que foi feita do barro, que é o corpo. Então o homem Adão já não tinha mais a capacidade de ser a imagem de Deus. E olha o que acontece no capítulo 5 de Gênesis. Versículo 2. Quem achou, diga amém. Homem e mulher os criou, versículo 2. E os abençoou e chamou o seu nome Adão. Olha só, de novo, homem e mulher. No dia em que foram criados. Eles eram imagem de Deus. Agora olha o 3 com muita atenção, versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de... No versículo 3 do capítulo 5, nós observamos que depois de 130 anos, depois da queda de Adão, Adão teve um filho. O nome dele é... E esse Sete, o texto é explícito e nos diz que Sete é a imagem e semelhança de Adão. E gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, não a imagem de Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer. A partir da queda de Adão, os homens que vieram já não eram mais imagem de Deus, mas sim imagem de... Nós temos mania, os cristãos, de dizer que toda a raça humana é imagem e semelhança de Deus, que todo mundo que nós vemos na rua é imagem e semelhança de Deus. Mas a imagem e semelhança de Deus nunca foi no corpo. A imagem e semelhança de Deus sempre foi espiritual. Ou seja, todas as pessoas que você vê aí fora, elas não são imagem e semelhança de Deus, elas são imagens e semelhanças de Adão. Quem consegue entender isso? Isso nos responde muitas coisas, como por exemplo, por que tanta maldade, por que tantas atrocidades, por que tantas desgraças, por que tanta injustiça? Porque se realmente fosse a imagem de Deus, não haveria tantas coisas terríveis como existe no nosso mundo. Você concorda comigo? Ou seja, então as pessoas que nós vemos aí fora não são imagem e semelhança de Deus, eles são imagem e semelhança de
Adão, uma imagem, uma semelhança de um ser caído, de um ser corrupto, de um ser que não tem Deus nele. Agora observe que Adão gerou filhos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Diga comigo, todo Adão tem a capacidade de gerar pessoas à sua imagem e à sua semelhança. Agora nós vemos aqui que nós temos no Novo Testamento, um Adão diferente. Diga comigo, o último Adão. Quem já ouviu falar que Jesus é o último Adão? Pastor, não é segundo Adão, é último. Eu escutei muitas vezes a pessoa falar assim que é o segundo Adão. Se houvesse segundo, ia haver terceiro, quarto ou quinto. A Bíblia diz que é o último. E todo Adão tem a capacidade de gerar filhos conforme a sua imagem e a sua. Vamos abrir Romanos 8:29 para você ver algo surpreendente da palavra de Deus. Quem está sendo edificado, louve a Jesus. Você conseguiu achar Romanos 8:29? Amém? Olha o que diz o texto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, imagem do último Adão. E o Filho é a imagem de quem? Do Pai. Ou seja, aqueles que nascem de novo em Cristo, ele passa a ser a imagem do último Adão. E o último Adão é a imagem de quem? De Deus. Outra vez, todo Adão tem a capacidade de gerar pessoas à sua imagem e à sua semelhança. Queridos, agora você vai abrir comigo em Mateus capítulo 28, versículo 10. Quem encontrou? Olha o que diz Mateus 28, versículo 10. Jesus tinha acabado de quê? De ressuscitar. Olha as palavras de Jesus depois da ressurreição. O texto diz: então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me... Você pode segurar esse versículo aí com teu dedo, anota ele, guarda ele no teu coração, amém? Glória a Deus. Ouça o que eu vou te dizer. Agora eu vou entrar forte na mensagem. Você está preparado? Amém. Quem gosta de palavra de Deus? Amém. A palavra de Deus diz que Jesus é o Filho unigênito do Pai. João 3,16. Quem está acostumado a recitar o João 3,16? Diz lá: de tal maneira amou Deus o mundo, que Ele deu o seu Filho o quê? Para que todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha vida. Correto. Diga comigo, filho único. Não é isso que significa unigênito? Então a Bíblia está dizendo que Jesus é o Filho único. E agora eu quero que você entenda algo aqui comigo no capítulo 14 de João. Você já vai entender tudo que está acontecendo aqui. João capítulo 14. Por primeira vez na sua vida você vai conseguir entender João capítulo 14. Porque a vida inteira a gente mal interpretou esse texto. Mas hoje você vai receber uma revelação do Pai, aleluia. Você achou João 14? Versículo 1 diz assim:
Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu vou ler o 3 da forma bíblica original. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Alguém tem o texto estou? Na sua Bíblia, ali tem alguém, aqui o pastor, o seu é estou? Ali em cima também. Alguém mais tem o texto que diz estou, estou, estou? Diga comigo assim: para que onde eu estou, estejais vós também. Por causa dessa palavra, estiver, que é uma mal interpretação e tradução da Bíblia, a Bíblia eles tiveram que criar uma doutrina paralela, porque o homem, quando leu estou, ele achou que estava errado, mas o original diz estou. Se você estudar esse texto em inglês, ele vai estar em presente, eu estou. Se você ler esse texto em espanhol, você vai ver que está escrito eu estou. Se você ler ele no grego, no original, é ego eimi. Eimi é estou. A maioria das traduções em português está escrito estiver, porque os tradutores não conseguiam assimilar o significado do que Jesus estava dizendo. Mas o texto original é estou. Ou seja, Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. As pessoas achavam que Jesus estava dizendo que ele ia para o céu preparar uma casinha para cada um. Eu lembro até quando eu falava assim, alguém ganhava alguém para Jesus, falava assim: ai, quando eu for no céu eu quero morar na casa do lado da tua casa. Se nós formos interpretar o texto assim, nós teríamos que modificar a Bíblia inteira, nós teríamos que eliminar as palavras de Jesus, nós teríamos que eliminar o Apocalipse completo, nós teríamos que reinventar a Bíblia completamente, porque a Bíblia não pode sair da hermenêutica. Jesus nunca se referiu a morar no céu, Jesus nunca se referiu a uma casa no céu. Jesus disse: para que onde eu estou, vocês estejam também. Aonde Jesus estava naquele momento? Ele estava no céu ou estava na terra quando ele falou isso? Jesus não estava falando de um lugar, porque se Jesus estivesse falando que nós íamos morar no céu, ele nunca teria dito assim, ó, os mansos herdarão a terra. Ele nunca teria falado que o reino milenar ia ser na terra. A Bíblia nunca diria que a Nova Jerusalém viria para onde? Para a terra. O objetivo de Deus nunca foi fazer você habitar no céu. O objetivo de Deus, olha lá no Pai Nosso: o Pai Nosso que está no céu, venha teu reino. O objetivo de Deus sempre foi que o céu viesse para a terra. Então quando Jesus disse: eu vou preparar lugar para vós nas moradas do meu Pai, para que onde eu estou, vocês estejam também. Jesus estava se referindo a uma posição espiritual e uma posição de autoridade, uma posição de filho no Pai. Jesus estava dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se a gente fosse falar que Deus vai construir uma casa para cada um, a Bíblia está dizendo que só tem uma casa. Na casa do meu Pai, não está falando no céu, está falando de uma casa, ou seja, uma casa espiritual, é um lugar espiritual, é uma posição espiritual em Deus. E a Bíblia está dizendo que na casa do meu Pai há muitas moradas vazias. Por quê? Porque nós acabamos de ver em João 3,16 que Jesus era o filho, e ele falou: mas na casa do meu Pai tem espaço para muito mais filhos. Jesus está dizendo: na casa do meu Pai tem espaço para milhares de filhos.
existe uma posição no Pai, que eu vou morrer, e eu vou lá preparar um lugar para vocês serem filhos como eu sou filho. Porque o Pai não quer ser pai de um filho único. O Pai, ele quer ser pai de multidões. Ele sempre declarou isso desde Abraão, quando ele disse: tu serás pai de multidões. Por quê? Porque Deus sempre quis ser pai de multidões. Então Jesus disse: eu vou preparar lugar no Pai, nas moradas do Pai, para que aonde eu estou, no Pai, vocês estejam. Quem consegue entender isso? Então Jesus, ele morre, filho que? Só que quando Jesus ressuscita, lá em Mateus 28:10, o que nós vemos? Jesus tinha acabado de ressuscitar. E as primeiras palavras que Jesus fala depois da ressurreição, olha lá. Abra de novo em Mateus 28:10 para você ver. Jesus acaba de ressuscitar. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos. Jesus morre, filho unigênito, e quando ele ressuscita, a primeira coisa que ele diz é: diga agora para os meus irmãos. Porque antes eles eram discípulos, antes eles eram apóstolos, mas eu já fui, já preparei lugar, e agora eles já estão nas posições celestiais como os filhos de Deus. Diga para os meus irmãos agora já não é mais discípulo, agora é o quê? Irmãos de Jesus. Ele morre filho único e ressuscita primogênito. Abra lá em Romanos 8:29 novamente, porque nós não terminamos de ler o versículo 29 para você entender tudo. Olha o que diz Romanos 8:29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o quê? Entre muitos. Olha os irmãos aí, ó. Olha os irmãos de Jesus aí. Olha quem está nas moradas do Pai. Olha quem tem uma nova posição. Olha que você não é um Zé Ninguém, um qualquer. Você está com Cristo nas moradas do Pai. Você é irmão de Jesus. Então ele morre filho único e ressuscita filho. Volta lá em João 14. Agora no versículo 12. Porque você leu esse versículo a vida inteira e nunca entendeu a segunda parte. Agora, pela primeira vez, você vai conseguir entender. O que Jesus disse em João 14:12? Ele disse: olha só, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu... E farão, diga comigo, futuro. Mas diga comigo, futuro. Porque ele não diz fazem, ele diz que... Porque Jesus não tinha morrido ainda. Então ele diz assim: e farão obras ainda maiores que estas. Por quê? Porque eu vou para o... É o mesmo texto. Jesus estava dizendo: eu vou preparar um lugar para vós, nas moradas do meu Pai. E no versículo 12 ele disse: eu vou para o Pai. E quando eu for para o Pai, vocês farão obras iguais que a minha, e obras ainda maiores. Por quê? Porque o dia que eu for para o Pai, através da minha morte, e vos preparar lugar, vocês terão a mesma autoridade espiritual que eu tenho, e farão as obras que eu faço, porque nós seremos irmãos com a mesma posição espiritual. Só porque eu vou para o Pai preparar lugar para vós, é que vocês farão obras maiores que a minha, porque vocês deixarão de ser discípulos e passarão a ser meus irmãos. Aleluia. Quem está começando a entender? Por primeira vez na sua vida, você também vai entender Efésios 2, versículo 6.
Olha o que diz Efésios 2:6. Olha lá. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Agora você vai entender tudo que eu falei lá no Gênesis. O dia que Adão pecou, ele morreu aonde? Diga comigo, a imagem de Deus em Adão morreu. Mas olha o que diz o versículo 6 do capítulo 2 de Efésios: e nos ressuscitou juntamente com Ele. Ou seja, no momento que Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. O que ressuscitou? A imagem de Deus, o Espírito. Por isso que Jesus disse, quando os discípulos ressuscitaram junto com Ele, Ele disse: agora vocês são meus irmãos. Porque agora a imagem de Deus está dentro de vós, e vocês são a minha imagem, vocês são a minha semelhança. Agora nós temos a mesma posição no Pai. Nós fomos ressuscitados não na carne, nós fomos ressuscitados no Espírito. O dia que você entregou o teu coração para Jesus, o Espírito Santo entrou dentro de você e ressuscitou a imagem de Deus dentro de você. Agora entenda, olha o resto do versículo. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos fez assentar nas moradas celestiais do Pai, que Ele preparou quando morreu. Nós estamos sentados nas moradas, nas posições celestiais com Cristo Jesus. Louve a Deus, crente. Nos ressuscitou e nos fez assentar com Ele nas moradas celestiais. Aleluia. E agora nós podemos fazer obras igual que a dele e obras ainda, porque ele foi para o Pai e preparou lugar. Romanos 8, 17. Quem é filho de Deus? Leia o 16 para você entender. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos, porque o Espírito Santo veio em ti, a imagem de Deus ressuscitou em ti, e o próprio Espírito Santo testifica que você é o quê? Jesus é o quê? E você é o quê? Então nós somos o quê? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Não, você não entendeu. Se nós somos, quem é filho de Deus? Aleluia. Então ouça, quando você lê um negócio desse, você tem que glorificar a Deus. Se você é filho, se somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Você já percebeu que na Bíblia sempre havia uma briga pela primogenitura? Quem já viu? Quem percebeu isso na Bíblia? Por que tinha uma briga por causa da primogenitura? Porque o primogênito, ele recebia uma porção da herança muito maior do que o resto dos outros irmãos. E ele passaria a ser o patriarca, o que levaria o nome da família. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, todos eram o quê? Isaac e Jacó eram o quê? Os primogênitos. Tanto que Jacó teve a briga com Esaú justamente pela primogenitura. Porque quem fosse o primogênito receberia a parte maior e receberia o nome da família. A herança, então, maior era para o primogênito. Todo mundo queria ser o primogênito, sim ou não?
Então a Bíblia está dizendo aqui, que se nós somos filhos, somos logo os herdeiros de Deus. Ou seja, Jesus é o primogênito, amém? Ele recebeu a parte maior, amém? E nós, como herdeiros de Deus, recebemos dividida a outra parte. Você consegue entender isso? Então está dizendo aqui que Jesus é o primogênito. Nós somos herdeiros de Deus porque nós recebemos a nossa parte. Só que o texto bíblico está dizendo aqui, diz assim: e co-herdeiros de Cristo. Eu vou explicar isso para você. Você lembra quando Eliseu disse para Elias que ele queria a porção dobrada? Nós interpretamos muitas vezes assim, que ele queria o dobro da unção para fazer milagres. Aí eu não sei quem contou, eu não contei. Diz que Eliseu fez o dobro de milagres que Elias, e que ele tinha o dobro da unção. Preste atenção no que eu vou te dizer. No tempo de Elias e de Eliseu, existia algo que se chamava escola de profetas. Os profetas, a partir de Samuel, eles recebiam crianças que as mães consagravam a Deus, e a partir do momento que aquelas crianças eram consagradas, quem tinha que criar aquelas crianças era o sacerdote Samuel, e daí adiante os profetas. E aquele grupo de crianças ia crescendo, e quem cuidava delas e criava elas eram os profetas, e dali se formava a escola de profetas. E as crianças, e quando já ficava jovem, inclusive adulto, chamava o profeta de pai. Elias perguntou para Eliseu, porque eu não sei se você sabe que existia muitos profetas na época de Eliseu, sim ou não? Tanto é que eles queriam procurar Elias. Você lembra quando eles pediram permissão para Eliseu? Nós podemos procurar o corpo de Elias? E ficaram 3 dias procurando, não acharam, porque lógico que ele subiu para o céu. Mas olha o que acontece, no momento que Elias estava subindo, o que ele disse? Meu pai. E o que ele soltou lá de cima? A capa. Quando Eliseu disse eu quero a porção dobrada, ele estava dizendo assim, eu quero ser o primogênito, porque o primogênito recebe a porção dobrada. Porque Elias tinha muitos filhos espirituais, mas Eliseu queria ser o primogênito, porque o primogênito recebe o quê? A continuidade do nome, e recebe o quê? A porção dobrada. Vamos voltar lá para você entender Romanos 8,17. Jesus, nós recebemos a parte da herança que nos corresponde como irmãos de Jesus, herdeiros de Deus. Diga comigo, herdeiros de Deus. Eu recebo a parte que me corresponde como herdeiro de Deus. Só que o texto não acaba aí, diz herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Pastor, o que significa co-herdeiro de Cristo? Significa que a parte que corresponde a Jesus, Ele também nos deu. Aplauda Jesus, irmão. Pastor, como que você sabe que a parte de Jesus Ele deu para nós? Porque Ele disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. É a parte da nossa herança. A quem corresponderia ter a porção dobrada para fazer obras maiores? Ai, crente, me ajuda, você está aqui. Quando eu te perguntar um negócio, você responde. Vou lá de novo. Jesus disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, porque nós somos todos irmãos, amém? Mas para quem é correspondente ter a porção dobrada? Não é Jesus? Então ele disse, e vocês farão obras ainda? As obras maiores não corresponderiam a ele como primogênito? Mas ele disse, eu vos dou a parte que me corresponde e vocês vão ter a porção dobrada. Isso está garantido em João 17:22. Está garantido lá. Olha o que Jesus disse. E eu dei-lhes a glória que a mim
me deste. Aleluia. Eu lhes dei a glória, Pai, que tu a mim me deste, a primogenitura, a parte, a porção dobrada. Eu dei para a igreja, para que eles façam obras maiores. Aleluia. Meu Deus. Mas você sabe qual que é o nosso problema hoje? Você ainda não entendeu o que é filho. A igreja ainda não entendeu o que é ser irmão de Jesus, herdeiro de Deus, cordeiro de Cristo. Faremos as mesmas obras, obras maiores, temos a porção dobrada. Tudo que é de Deus é seu. Nós vivemos ainda com as migalhas, porque as migalhas, quem come as migalhas são os servos, e a igreja ainda continua se posicionando como serva. Mas Deus hoje vai te levantar das migalhas e vai te colocar sentado juntamente com Ele nas moradas celestiais, sentado com Cristo, na mesma mesa que Cristo, comendo do mesmo de Cristo, na mesma posição de Cristo. É por isso que quando um homem de autoridade declara: demônio, sai, o demônio não sabe quem está falando, se é João, Maria, José ou é Jesus, porque ele tem a mesma imagem do Filho de Deus. O demônio vê, é Filho de Deus, é a mesma posição, é a mesma autoridade, está sentado no mesmo lugar. Tem gente achando que nós temos que esperar Jesus voltar para as coisas acontecerem. Eu quero dizer uma coisa: Jesus já está dentro de você agora. Moisés disse para Faraó, Faraó dizia assim: deixa as crianças ir, aqui vai vocês. Moisés disse: não vai ficar as crianças. Então ele disse: fica o gado e vocês vão. Então Moisés disse: não vai ficar o gado, não vai ficar nem sequer uma unha no Egito. O diabo está negociando com você, dizendo assim: vai para o céu, mas fica doente a vida inteira. Vai para o céu, mas fica pobre a vida inteira. Vai para o céu, mas fica em depressão a vida inteira. Deixa eu te dizer uma coisa: para o diabo nem uma unha. Você vai para o céu, mas nessa terra você vai viver feliz, você vai viver cheio de saúde, você vai viver cheio de prosperidade, a sua família vai ser uma bênção. Para o diabo nem sequer uma unha. Aleluia! Quem é filho glorifica a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar, porque tem crente entendendo que Ele é filho. Não se conforme com migalhas. Eu ouço crente dizer: eu já me acostumei, pastor, eu já aceitei a minha realidade. A única realidade que você tem que aceitar é que Cristo já te curou, Ele já te abençoou, Ele já te prosperou. É a única, a realidade que você tem que aceitar é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que eu sou filho, que eu sou herdeiro, que tudo que é de Deus é meu, enquanto eu não viver isso, eu não vou descansar. Aleluia! Quem está começando a entender o que Deus está querendo falar contigo? A igreja está tão longe do entendimento do que é ser filho. A igreja nem sequer aprendeu a orar até hoje. Toda vez que a gente vai orar, eu vejo esses crentes se arrastar pelo chão, e eles vão orando como se fosse aquela mulher pedindo migalha: eu não sou digno de nada, eu não sou ninguém, eu não presto para nada, o Senhor me dá uma migalhinha que cair daí. Esse espírito de mendigo vai ser arrancado de ti hoje, porque você não nasceu para ser mendigo, você é filho de Deus.
quando eu entrei na igreja, eu fui aprender a orar. Falei, me ensina a orar, pastor, me ensina a orar, discipulador. Aí eu fui aprender a orar. Aí eles falavam os passos da oração, e eles falaram assim para mim: a primeira coisa que você tem que fazer para começar a oração é pedir perdão a Deus. Jamais entre na presença de Deus sem pedir perdão. Nunca tenha a ousadia de entrar diante de Deus sem se limpar com o sangue de Jesus, porque senão Deus não vai nem te aceitar. Quem aprendeu a mesma coisa? Aí um dia eu fui aprender com Jesus, porque isso aí eu aprendi com um religioso. Agora eu quero aprender com Jesus. Quem quer aprender com Jesus? Jesus, quando foi nos ensinar a orar, ele diz assim: Pai nosso que está no céu. Primeira coisa que ele diz é Pai. Muita gente, quando vai orar, a primeira coisa que ele diz é Senhor, porque ele ainda vê somente o Senhor, não consegue ver o Pai. Diga comigo, Pai. Pai. Aí. Um dia eu estava lá na minha igreja, lá na Espanha, e o irmão começou a orar. Ele orava assim: Jeová, eis aqui o teu servo, o teu soldado. Irmão, grudei naquele irmão. Falei: irmão, como assim Jeová? Ele falou: é o nome de Deus. Aí eu perguntei para ele assim: quando você conversa com teu pai, você chama ele pelo nome? Ou você somente diz Pai? Porque na minha casa, se eu chegasse e falasse assim: ô seu Luiz, eu tomava uma baita de uma bufetada. É ou não é? Porque só chama pelo nome dele quem é empregado, mas quem é filho chama de pai. Então, se você não está acostumado a chamar Deus de pai ou de papai, é porque você ainda tem a identidade de servo. Nós saímos, irmão, meu Deus, ouça o que eu vou te falar aqui. Pai nosso que está nos céus. É Pai. Nós aprendemos que a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Pedir perdão, não é? Olha o que Jesus diz: santificado seja o seu nome. Ainda não pediu perdão, já está glorificando a Deus, não é? Aí a segunda coisa: venha o teu. Já pediu a primeira coisa e ainda não pediu perdão. Glorificou, pediu o reino e não pediu perdão. Depois ele pede a vontade. Ele disse: faça a sua vontade assim na terra como? Glorificou, pediu o reino, pediu a vontade e ainda não pediu perdão. Depois ele vai e diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai. Depois ele pede o pão e ainda não pediu perdão. Pediu o reino, pediu a vontade, pediu o pão e não pediu perdão. Só depois de pedir o pão é que ele pede perdão e diz assim: perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Aí eu não aguentei. Eu falei: Deus, por que primeiro o Senhor nos ensinou a pedir o pão e depois o perdão? Sabe qual foi a resposta de Deus? Ele diz assim: porque antes de eu ser o seu juiz, eu sou o seu pai. E o filho, ainda que ele apronte, ele chega em casa e o prato dele está reservado para comida. Eu quero te dizer que Deus nunca vai tirar o teu pão, Deus nunca vai tirar a tua provisão, Deus nunca vai parar de cuidar de ti. Faça o que você quiser fazer. Deus é Pai, Ele cuida dos seus, Ele cuida de ti, Ele cuida de tudo que você tem, porque Ele é teu Pai. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas nós vemos hoje as pessoas, a forma dela orar já está completamente errada. Eu posso falar uma verdade muito profunda aqui?
Não existe nada que Deus possa te dar, porque Ele já te deu tudo. Eu vou repetir. Não existe nada que Deus possa te dar, porque Ele já te deu tudo. O filho pródigo voltou para casa e o pai matou o bezerro gordo e fez um churrasco. O irmão mais velho ficou sentindo o cheiro lá no campo e falou: meu pai está fazendo churrasco, o que será? Quando ele chegou lá, perguntou para um dos servos, e o servo disse: o teu irmão voltou para casa. O irmão ficou totalmente indignado e disse: pai, esse sem vergonha volta para casa e você mata o bezerro gordo. E para mim, pai, o senhor não matou nem sequer um cabritinho. Sabe qual foi a resposta do pai? Meu filho, tudo que eu tenho é seu. Se você tivesse querido, você mataria o bezerro, o cabrito, o boi, a vaca e o que você quisesse, porque eu não vou reter nada de ti. Deus não vai te reter nenhuma cura, Deus não vai te reter nenhuma prosperidade. Deus já te abençoou. A igreja continua acreditando que Deus põe doença nos outros. Deus tem um propósito com essa doença. Deus colocou essa doença em mim porque Ele quer me ensinar alguma coisa. Eu vou perguntar para você: você colocaria uma doença no seu filho só para dar uma lição nele? Vou alejar ele só um pouquinho na cadeira de rodas, só uns anos aí para ele aprender. Você faria isso com o teu filho? E como você tem a coragem de dizer que o meu Jesus, que morreu na cruz, derramou seu sangue para curar, para tirar toda enfermidade, Ele tem a capacidade de colocar doença nos outros? Diga glória a Deus. Eu sou filho. Outra vez, glória a Deus. Eu sou filho. Pastor, sobe aqui. Olha o que eu vou fazer. Fica aqui comigo, pastor. Olha aqui. Pastor, preste muita atenção. O senhor pode me dar o teu anel de ouro? Eu preciso muito, eu achei ele tão lindo. Se você me der, eu não vou devolver não. Me dá. Porque vai ficar mais bonito em mim do que em você. Tenha misericórdia desse pobre homem que não tem nenhum anelzinho como esse. Você está vendo que eu estou... Você está vendo o tom que eu estou conversando com ele? Não é humilhante? E eu estou pedindo uma coisa para ele que eu não tenho. Você está entendendo? Quem está começando a entender? Eu estou pedindo para ele, eu estou me humilhando. Aí eu vou apelar um pouquinho mais, pastor. Se você me der esse anel, eu vou investir em missões com ele. Não é para mim, o meu coração não deseja essas coisas. Você está vendo o jeito que eu estou conversando com ele? Porque eu não tenho o anel que ele tem, não é? Agora presta atenção. Pastor, segura para mim, por favor, aqui. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Pastor, me dá o meu anel, por favor, de ouro. Jesus nunca mandou a gente pedir um pão que não fosse nosso. Ele disse: o pão que já é meu, me dá hoje. Aleluia! O pão já é seu. Obrigado, pastor. O pão já é seu. Aplauda Jesus. Você não tem que mendigar por ele. Você não tem que chorar por ele. Você não tem que se ajoelhar por ele. Você só tem que acreditar que ele é seu e tomar posse. Mas nós estamos nos humilhando, chorando e gritando e pedindo algo a Deus que supostamente nós não temos. Mas Jesus não disse: o pão que eu não tenho, me dá por favor, tadinho de mim. Ele disse assim: o pão nosso, o pão que já é meu, porque eu sou filho. O filho não mendiga pão para o pai, o filho simplesmente agradece. O filho só pega e agradece. Porque
eu não sei você, eu quando chegava em casa da escola, quando eu era menino, eu não ia lá e batia na porta assim. Oi, dona Cláudia, o nome da minha mãe é Cláudia. A senhora tem um pouquinho de pão para esse miserável pecador que não tem nada aqui, a senhora pode ajudar? Era assim que eu fazia quando eu chegava. Você fazia assim quando você chegava em casa? Irmão, quando eu chegava da escola, eu quase arrombava aquela porta de tanta fome que eu estava. Jogava aquela mochila na minha cama, eu ia correndo, irmão, lá na cozinha, eu já enfiava a mão na panela, minha mãe vinha tirar minha mão, tira a mão daí, menino. Eu falava assim, mãe, tô com fome. Sem pedir permissão eu já ia pegando, porque além de eu nunca ter pagado nada, eu sabia que era meu. Você não pagou nada, mas você sabe que é seu. Você tem que saber que é seu. A cura é sua, a bênção é sua, o milagre é seu. Toma posse como filho, para de mendigar. Xereirabaçoque. O povo vem perguntar a mim, pastor, por que quando você ora, é 1 segundo e as pessoas são curadas? Um dia o pastor ficou tão encabulado lá em Itajaí, onde eu preguei. Ele falou, pastor, eu não estou entendendo nada. Eu falei, o que você não está entendendo, meu filho? Pastor, você orou por tanta gente ser curada, e você só falou, seja curado. Eu falei, você queria que eu fizesse o quê? Ele falou, não sei, pastor, mas o último que veio aqui lambuzou a igreja inteira de óleo, colocou as pessoas no chão, tirou roupa, pôs roupa, lambuzou de óleo, gritou, chorou, esperneou, rodou as pessoas. Eu falei, pastor, você sabe por que eu não faço nada disso? Porque eu não vou fazer o milagre, Jesus já fez o milagre, eu só vou pegar o pão que é nosso. E sabe o que é o pão? O pão vai muito além da provisão financeira. Você sabe o que vem o pão? Jesus disse àquela mulher serofenícia, que ela estava pedindo a Deus o quê? Um milagre. O que ela estava pedindo? Jesus disse, não convém dar o pão dos filhos aos... Porque o pão dos filhos é o milagre, o pão do filho é a libertação. Ou seja, quando Deus diz o pão nosso, o milagre, a libertação já é seu. Você não tem que conquistar o milagre, Jesus já conquistou. Você só tem que aceitar e tomar posse, e receber e agradecer. O problema é que você quer merecer, você quer fazer, você acha que a tua lágrima é o que vai convencer a Deus. Tem gente querendo convencer Deus. Tanto é que você fica mais feliz se você chorar na oração do que se você não chorar. Se você chorou, você fala assim, Deus me ouviu. Né? Por quê? Você acha que comoveu Deus. Aí você fica derramando essas lágrimas de crocodilo. Oh Jesus, tem misericórdia. Eu acho tão engraçado que eles querem contar para Jesus o problema que ela tem, e elas fazem de um jeito que parece que Deus não sabe. Jesus, você não tem ideia do que eu estou passando. Ah, é? Sabe o que é isso? Tentando convencer Deus de te dar algo que você supostamente não tem, porque você acha que você ainda é mendigo. A partir do momento que você se posiciona como filho, você só pega e agradece. Diga comigo, eu não vou ser curado. Eu já fui curado. Diga comigo, eu não vou prosperar. Eu já sou próspero. Você está preparado? Porque eu vou para o Pai, vocês farão obras iguais que as minhas, e obras ainda? Quando nós vemos Gênesis 1, 27, diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem. Não, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diga comigo, imagem. A palavra imagem aqui é o hebraico selem, que significa esculpido, ou seja, feito a forma.
nós sabemos que não tem nada a ver com a forma física. Deus simplesmente está falando que nós fomos feitos à imagem dele espiritual, como Deus é espírito. Nós temos a mesma essência, feito dele. Lembra que você está feito dele? Agora, a palavra que me chama a atenção aqui é a palavra semelhança. Diga comigo, semelhança. A palavra semelhança no hebraico é a palavra demut. A palavra demut significa que faz a mesma coisa. Que tem a mesma função. Façamos o homem dentro de nós, feito de nós, como nós, para fazer a mesma coisa que nós fazemos. E que é o que Deus faz? Diga comigo, Deus governa. Então, Deus nos criou para governar. Façamos o homem igual que nós, para fazer a mesma coisa que nós fazemos. O que Deus faz? Está o texto aí, meu filho, lê, ó, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Deus, o que ele faz? Governa. O que Deus falou para me fazer? Dominar, governar. Todo nome de Deus você vai perceber que é um nome de autoridade. Olha só, ele é pai. Pai não é a autoridade da casa? Senhor dos exércitos, é o dono, é o Senhor que governa os exércitos. Ele é rei, ele é senhor, ele é ancião de dias, ele é esposo, ele é noivo, sempre uma posição de autoridade. Ele criou o homem com autoridade. Aí a gente vê o texto que diz assim, que Jesus é rei dos e senhor dos. Quando eu lia isso, eu achava que a Bíblia estava dizendo assim, que Jesus era rei dos reis lá da Europa, que ele era rei dos reis do Oriente Médio, que ele era senhor dos senhores da Europa, dos senhores da Ásia, dos senhores desses reis que estão aí na terra. Mas eu percebi que praticamente nenhum deles é crente, que Jesus não governa sobre eles. Quando a Bíblia está dizendo que ele é rei dos reis e senhor dos senhores, está querendo dizer que ele é rei dos reis que estão sentados aqui hoje, dos senhores que estão sentados aqui hoje, porque você é rei e você é senhor. A Bíblia diz assim, que nós somos um sacerdócio real, reis e sacerdotes. Apocalipse 5:10 diz assim, porque ele nos constituiu reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Deus te criou para governar, mas você não pode governar sem ter uma posição de autoridade. Será que você aguenta? Posso continuar? Deus criou Adão governando, não foi todas as coisas? Como que eu sei que Deus colocou Adão como governador de todas as coisas? Olha o que acontece. No capítulo 2, no versículo 19, diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, e os trouxe a Adão, para este ver como lhes, e tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, esse foi o seu. Quem colocou nome nos animais, foi Deus ou foi Adão? Quem coloca o nome no teu filho, você ou Deus? Não, você. Porque o maior símbolo de autoridade é você colocar o nome. Quem governa sobre o teu filho, não é você? Quem dá um nome no teu filho, não é você? Deus não colocou o nome nos animais, porque quem tinha que governar sobre os animais era o homem. Você está começando a entender? Olha o versículo 23. E disse Adão:
Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Sabe quem deu o nome para a mulher? Adão. Porque sempre foi a ideia de Deus de que Adão fosse senhor sobre a mulher, cabeça da mulher. Nem Deus quis colocar o nome nela, porque só pode colocar o nome aquele que vai senhorear. Não diz a Bíblia lá no Novo Testamento que o homem é cabeça da mulher e o Deus é a cabeça do varão? Você está começando a entender? Que Deus te criou para governar? Você está começando a entender que Deus te criou para governar? Façamos o homem como nós, para fazer a mesma coisa que nós. E o que Deus faz? Governa. Pergunta: como que Deus governa? Hebreus 1:3. Hebreus 1:3 diz assim: sendo o resplendor da sua glória. Olha lá. Rapidamente. Hebreus 1:3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sabe como Deus governa todas as coisas? Usando e eu acho lindo que não diz o poder da palavra. Eu, se fosse escrever esse texto, eu colocaria assim: o poder da sua palavra. Mas não é o poder da sua palavra, é a palavra do seu poder. Porque Deus governa todas as coisas usando a palavra. Então Jesus nos fez sentar nos lugares celestiais com Ele, para fazer as obras que Ele faz, e fazer obras ainda maiores, para que nós fôssemos reis, sacerdotes, reinando, governando, usando o que também? Por isso que todo milagre que Jesus fez, Jesus só tinha que dizer uma. Ou seja, Deus sempre quis que você governasse. E quando Jesus restaurou o governo de Deus, Jesus restaurou a posição sua em Deus, como filho. A partir desse momento, as suas palavras passam a governar o mundo espiritual ao seu redor. Pastor, sabe o que diz a Bíblia? Que nós seremos julgados por todas as palavras que já saíram da nossa boca. Você estaria preparado para ser julgado por todas as palavras? Aí você pergunta: pastor, agora que eu entendi que eu sou tudo isso que o senhor falou, por que na minha vida está tudo dando errado? Você quer saber por quê? Porque a tua vida é resultado de tudo que você já falou até hoje. Não está gostando da sua vida? Mude as suas palavras. Porque aquele que tem autoridade, ele não precisa fazer, ele basta falar. E quando você fala, o mundo espiritual obedece. Quando você fala com o demônio, você expulsa o demônio. Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, e disseres a essa montanha, passa-te ao mar, ela passaria. Para você passar uma montanha, para você ver um milagre, para você ver uma montanha se mover, você não tem que pegar uma pá, você não tem que jejuar 40 dias, você não tem que orar um ano inteiro. Basta você dar uma ordem e aquela montanha passaria. Tem gente essa noite que vai ter que abrir a boca e começar a falar com a enfermidade e dizer: eu não te aceito mais. Vai ter que falar com esse demônio: eu não te aceito mais. Vai ter que falar com a pobreza: eu não te aceito mais, porque o que eu decreto agora tem autoridade. Você quer mudar de vida? Mude as suas palavras. Porque o que eu mais vejo na igreja hoje é doença de estimação. A minha diabetes, tá boazinha, tá melhorando.
Parece que ele está conversando com gente, porque ele já aceitou aquela doença como se fosse dela. Nunca mais diga minha diabetes, diga minha diabetes nada. Eu tenho o sangue de Jesus na minha veia. Essa diabetes foi morta lá na cruz do Calvário, porque Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Tem crente pobre porque ele continua declarando que ele é pobre. Eu já vi dentro da igreja o crente falar assim: nós é pobre, mas nós é limpinho. O que a Bíblia diz? Que é o poder de vida e de morte está na língua, está na tua palavra. A sua vida está do jeito que está, porque foi você que falou. Foi você que falou que tudo dá errado na sua vida. Foi você que falou que nunca vai conseguir emagrecer nem casar. Foi você que falou: eu sou uma pessoa sozinha, eu sou solitário, eu tenho depressão, eu tenho essa doença. E todas essas palavras no mundo espiritual, ela se converte em um decreto. Deixa eu te dizer uma coisa: um rei, quando ele fala, a palavra dele vira decreto. Hoje você tem que anular todo o decreto de maldição, de pobreza, de miséria, de doença, de divórcio, de problema, de drogas, de álcool, de toda a maldição na tua família, e tomar sua autoridade, sentado com Cristo nos lugares celestiais, e dá um decreto: eu e minha casa servimos ao Senhor. Essa doença vai embora, eu estou curado, eu sou próspero. Quem é filho de Deus? Você sabe onde você está sentado? Com Cristo, nas regiões celestiais, num trono de governo. A Bíblia diz que você vai julgar os anjos. Será que você tem autoridade? Se você vai julgar os anjos, imagina as palavras que você está falando com a sua boca, meu filho. Mude as suas palavras, decreta a cura. Deus não vai te curar porque Ele tem dó de você. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar. E a primeira manifestação da fé é falar. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está querer no teu coração, e confesse com a sua boca. Não existe fé que não seja confessada. Tem muita gente que fala que tem fé, mas o que ele confessa é morte, o que ele confessa é doença, o que ele confessa é pobreza, o que ele confessa é de separação. Tudo que ele confessa é negativo, porque dentro dela a fé já morreu faz muito tempo. Mas eu vim hoje para te dizer que Deus é Deus na sua vida, que Ele te colocou numa posição de filho, e você vai mudar o teu jeito de falar, e você vai começar a decretar a vontade de Deus, e você vai ver a montanha se mover, a doença ir embora, a tua família restaurada. Fique de pé em nome de Jesus.